Vamos lá, pessoal. Eu quero aqui estar iniciando mais um dia aí de live. O tema escolhido para essa live são valores inegociáveis. A gente está querendo se ajeitar um pouquinho. Semana passada eu estava de pé. Hoje já consigo estar aqui sentado. Já estou controlando mais um pouquinho aqui os comentários, compartilhando. E a primeira coisa que eu quero falar para você que vai estar assistindo aqui é para compartilhar para os seus amigos, para os seus parentes, para que ele também seja edificado pela palavra de Deus. É muito importante, quando a gente está junto com o Senhor, a gente saber espalhar essa boa notícia, porque aquilo que Deus ele te enche e te dá aquela paz, aquela sabedoria, aquele amor, aquela justiça, o Senhor Jesus ele te coloca capacitado para poder transmitir isso para o teu próximo, para poder transmitir isso para as pessoas que estão na tua volta. Então não deixe de falar, não deixe de dizer sobre Jesus, não deixe de falar sobre o amor de Deus, e você vai ter uma coisa maravilhosa, que é se sentir bem de estar espalhando aquilo que Deus te deu. Eu quero entrar aqui. Primeira coisa que eu preciso falar nessa manhã é sobre um assunto que muitas pessoas têm dificuldade de fazer, têm dificuldade de praticar isso na sua vida, no seu trabalho, na sua casa. E a palavra de Deus, ela nos ensina o processo, ela nos ensina a fazer da forma correta, ela nos ensina um caminho, ela nos aconselha, né? Ela faz com cada um de nós instruções para que o Senhor ele venha ao nosso encontro, ele venha falar diretamente no nosso coração e ele venha com a resposta certa. Diz assim, Provérbios 4, versículo 1: Filhos, escutem o que o seu pai ensina, preste atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom. Lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo: lembre das minhas palavras e nunca se esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. Uma coisa que é muito importante, nós precisamos entender que o conselho dos nossos pais, os jovens, adolescentes, quando a gente começa a ser aconselhado pelos nossos pais, nós começamos a receber conselhos de quem já passou pelo processo, conselhos de quem já passou pela situação difícil, e quando ele vem para te aconselhar, quando ele vem para te ensinar, ele está querendo te trazer um caminho mais fácil, uma forma de você não sofrer, uma forma de você não passar por alguns prejuízos que ele já passou. Então, aqui em Provérbios, ele nos ensina algo simples, algo que muitas vezes, e muitas vezes, por querermos fazer as coisas do nosso jeito, nós largamos o conselho dos nossos pais, aquilo que o Senhor Jesus, aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, a sabedoria de alguém que já viveu o processo, que já passou pelo processo, está nas mãos dos nossos pais. Então você recebe o conselho do Senhor através dos seus pais e você começa a praticar isso. E o Provérbios fala: ouve as minhas instruções, ouve os meus conselhos e viverá. Você vai ter momentos de vida, você vai conseguir usufruir de mais benefícios do que se você, jovem, adolescente, querer entrar por um caminho que ainda não conhece. Então, quando você ouve o conselho de quem é mais sábio, de quem é mais instruído, de quem é mais vivido, de quem conhece mais sobre o processo, você consegue abreviar caminhos de sofrimento, abreviar caminhos de lutas, de batalhas
batalhas que muitas vezes você não precisa travar, mas por não conhecer o processo, por entrar por caminhos que ao seu coração é bom, você acaba passando por essas situações, você acaba passando por essas dificuldades. Então, quando você ouve o conselho dos seus pais, daqueles que já conhecem o caminho, estão querendo te passar uma forma mais fácil de chegar até o objetivo final, você começa a viver mais, você começa a aprender mais, você começa a caminhar com mais qualidade. Primeiro ponto é entender que os nossos ouvidos precisam estar atentos para ouvir a orientação dos nossos pais, a orientação de quem conhece o caminho, e não somente dos nossos pais, a orientação de quem está contigo na batalha, mas já está um pouco acima, já está mais acima, já conhece aquele momento que você está passando hoje. Então, se hoje você tiver uma dificuldade em uma determinada área, você precisa entender quem está na minha volta, quem já passou por esse processo. Eu preciso ouvir os conselhos dessa pessoa. Você vai fazer tudo aquilo que aquela pessoa está falando? Deus, ele vai colocar no teu coração. Deus, ele vai confirmar e você vai começar a trabalhar e fazer. E eu tenho certeza para você, como a palavra de Deus, ela confirma, os seus caminhos vão ser diferenciados. Os seus caminhos vão passar por menos sofrimento. Por quê? Porque você ouviu o conselho daquele que já sabia o que fazer, daquele que já passou pela dificuldade, e você não precisou passar por esse caminho. Então, uma coisa que precisamos entender é que os nossos ouvidos precisam estar atentos para ouvir aqueles que já passaram pelo processo. Contrapartida, nós precisamos entender de uma segunda coisa, algo que precisamos ter como certeza na nossa vida. Isso não pode sair do nosso valor, daquilo que está na nossa vida, naquilo que está nas nossas escolhas, naquilo que está nos nossos pensamentos. Por quê? Porque assim como no ambiente de trabalho é necessário ter ética, assim como no ambiente de trabalho é necessário você seguir as normas, é muito importante você aprender a seguir as normas, você ser uma pessoa ética, uma pessoa moral, porque quando você começa a fazer isso, você começa a entender o que é a verdadeira felicidade. Quando você entende o que é necessário você ter ética, é necessário você ter equidade, é necessário você seguir uma lição de moral, você ter uma conduta moral boa no seu processo, nesse processo de valores inegociáveis que a gente está falando aqui, de você ter os seus valores inegociáveis, você ter ética, você ter uma moral boa. Por quê? Porque isso te traz um bom caminho, isso te leva a ter pessoas dispostas a te ajudar no caminho para que você venha ter conselhos bons. É muito ruim, não é verdade? Quando você está passando por um processo difícil na tua vida e você tem um monte de pessoa na tua volta que está doido para ver você pior ainda do que você está e te enche de conselhos ruins. Na palavra de Deus diz em Salmos capítulo 1, bem-aventurado aquele que não se assenta não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Daqueles que zombam, daqueles que não têm o prazer no Senhor. Então, quando você decide ter uma ética, ter uma boa moral, né? Uma boa conduta moral, você começa a ter pessoas perto de você que estão dispostas a te aconselhar, mas te dar conselhos bons. Mas agora, vindo para uma terceira parte aqui, que precisamos entender de todo o nosso coração, para que os valores da nossa vida, aquilo que temos na nossa vida, o Senhor Deus, a nossa família, o nosso trabalho, a força do nosso trabalho, os nossos pensamentos, os nossos sonhos, venham ser bem-sucedidos e venham ser inegociáveis para a nossa vida. É que, assim como eu falei no começo, que os nossos ouvidos precisam estar atentos para ouvir os conselhos dos nossos pais, porque eles já passaram pelo processo, porque eles querem
perdão, os nossos bens, o nosso bem, eles querem o nosso bem e por conta disso, eles vão dar o melhor conselho para que cada um de nós venhamos estar numa situação de um processo com menos sofrimento. Ouvir os nossos pais, ouvir o conselho dos nossos pais. Como eu falei disso, agora eu quero terminar com uma terceira coisa que é muito importante. Assim como nós sabemos que os nossos pais são mais vividos, são mais experientes e já passou por algumas dificuldades, nós temos que entender que nós temos um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que conhece tudo, um Deus que sabe o melhor caminho para a nossa vida. Na palavra de Deus diz em Provérbios que os planos dos homens, os caminhos dos homens parecem ser bons para o nosso pensamento, mas o final deles, o final desse caminho, são caminhos de morte. Ou seja, nós precisamos entender algo além também do que foi vivido pelos nossos pais. Nós precisamos ter esse molde, nós precisamos ter essa doutrina de ouvir aqueles que estão acima, aqueles que já conhecem, aqueles que já passaram pelo processo. Só que muito além disso, quando se coloca em algo acima de qualquer possibilidade, quando começa a se tornar impossível na nossa vida, nós precisamos entender que, assim como ouvimos o conselho dos nossos pais, nós precisamos ouvir os conselhos de Deus. Porque os conselhos de Deus são coisas sobrenaturais, são coisas acima do natural. Ele conhece todas as coisas. Se você está passando por um problema espiritual, um problema que você está sofrendo, uma perseguição do maligno, você está vendo que isso não é algo natural, isso não vem das mãos do homem, não vem das mãos do ser humano. Isso vem algo espiritual, é algo mal, é algo ruim, é algo que tem te perseguido. Você tem que aprender a ouvir os conselhos do Senhor. Muitas pessoas negam no momento que está no pior momento, no momento de dificuldade, negam a fé. Negam acreditar que se você chegar até Deus, que se você buscar a Deus, você vai encontrar a Deus. Você começa a passar por momentos de dificuldade, porque o sobrenatural não consegue ser entendido pelos homens, e até os melhores conselhos não vão conseguir resolver a situação que você está passando. Mas quando você estimula a sua fé, quando você começa a ouvir os conselhos de Deus, e para ouvir os conselhos de Deus tem que parar para criar uma intimidade, criar um diálogo, buscar a Deus e ouvir a Ele. Quando você começa a fazer isso, você começa a receber os conselhos do Senhor para vencer coisas que são impossíveis para você. Você tem algo na tua vida que no momento agora você olha e você fala assim, é impossível de acontecer. Você já ouviu conselhos de muitas pessoas, de muitos amigos, dos seus pais, dos seus familiares, daquelas pessoas que são íntimas de você, que te conhecem até mais do que você mesmo e já te aconselharam, e você ainda vê que é impossível de acontecer. É porque esse conselho precisa vir do próprio Espírito Santo. Esse conselho precisa vir do próprio Senhor. Mas se você não tem uma doutrina de ouvir o conselho daqueles que estão acima de você, como que você vai conseguir ouvir o conselho de um Deus grande, poderoso, maravilhoso, digno de todo louvor, mas que você não consegue ver? Se você não consegue ouvir os conselhos daquele que você está vendo, daqueles que está na sua volta, se você não consegue filtrar isso para você e ter uma vida de menos sofrimento, como que você vai conseguir ter uma fé que vai ver e vai ouvir o conselho de alguém que muitas vezes não vem com uma voz, não vem com palavras, às vezes só vem com um sentimento, às vezes só vem com algo no teu pensamento, às vezes veio através do teu sonho, e tudo isso baseado nisso aqui, que é a palavra de Deus. Como que você vai ouvir o conselho de um Deus todo-poderoso, mas que você não consegue ver? De um Deus todo-poderoso, mas que você não consegue tocar? De um Deus todo-poderoso, mas que você não consegue ouvir? Então,
Você precisa ter isso como um ensinamento. São valores inegociáveis. Esses valores não podem sair da sua vida. Você precisa aprender a ouvir um bom conselho, a saber reconhecer um bom conselho. A partir daí, você vai conseguir entender e você vai conseguir vir para a palavra de Deus e ouvir os conselhos de Deus para a sua vida. Andar numa boa conduta com o Senhor. Aí você vai ter um Deus todo-poderoso que vai te fazer sair desses caminhos de sofrimento, que vai te fazer sair desses caminhos de luta, de perdição, de angústia, que você não estava conseguindo resolver de nenhum jeito. O próprio Espírito Santo diz, o próprio Jesus falou na palavra dele: vinde a mim, venham a mim, todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele tem alívio para a nossa vida, ele tem alívio para a nossa alma, mas é necessário cada um de nós saber ouvir aqueles que está acima de nós. Isso começa aqui, aqui na terra. Isso começa a você ter seus amigos, a você saber expor aquilo que está dentro de você você criar um diálogo, de você saber ouvir, de você saber filtrar aquilo que você ouviu e você começar a ter uma conduta que você vai começar a pensar antes de entrar no caminho que você tanto quer, no caminho que o seu corpo, o seu espírito tanto deseja. Então você precisa entender uma coisa: ouça o conselho daqueles que estão na tua volta. Ouça o conselho do Deus Todo-Poderoso e você vai ver o sobrenatural na tua vida. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Essa é a mensagem que eu tenho para a sua vida, para a sua alma. Tenha valores inegociáveis. Começa a falar com Deus. Começa a ter uma intimidade com Deus. Começa a pedir conselhos do Senhor. Começa a buscar o conselho do Senhor. E você vai receber. Você vai sair dessa situação. Você vai sair dessa angústia, dessa coisa que não sai de você, que te atrapalha de começar, que vai te fazendo entrando em caminhos que você só vai quebrando a cara e se frustrando. Você vai começar a ouvir o conselho e você vai receber coisas maravilhosas. Quero fazer uma oração por você. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus amado Pai, Tu és santo, Tu és poderoso. Eu glorifico, Pai, eu exalto, Deus, o Teu santo nome. Não tem nada melhor, Pai, do que estar na Tua presença, podendo falar contigo, tendo uma intimidade com o Senhor. Pai querido, eu quero que o Senhor, Pai, visite, Pai, essas pessoas, Pai, que nesse momento estão ouvindo, Pai, essa mensagem, Pai, estão orando comigo, Pai. Pai querido, e também, Pai, vão estar participando, Pai, quando este vídeo estiver rolando, Pai, lá no YouTube. Pai querido, Pai amado, e vão assistir a mensagem. Pai querido, abençoa essa pessoa, Pai, que ela possa receber os conselhos, Pai, do Senhor e saber filtrar os melhores conselhos, Pai, dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos pais. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. E graças a Deus, fica na paz do Senhor e que Deus ele possa abençoar a tua vida em nome de Jesus.